Estou aqui com o Ricardo Benevides, um autor, músico, um comunicador com 1000 facetas, e a gente vai conhecer um pouquinho melhor o Ricardo hoje. Obrigada por ter vindo. Imagina, obrigado você, Ju. Um prazer ter você com a gente. Que bom. Querido, antes da gente falar das tuas obras, queria que você contasse um pouco justamente desse teu papel de comunicador. O que dá para perceber é que você não se comunica só com as palavras, você tem toda uma maneira de se comunicar com palavras e, ao mesmo tempo, tem a música. Como é que isso se encontra? Olha, Jo, eu tenho 20 anos de carreira como músico profissional, continuo atuante, né? E vendendo show, trabalhando em lugares diferentes, né? Da música. Tem hora que é bloco de carnaval, tem hora que é grupo de música popular, bloco de axé, tem um monte de trabalho em música. Mas isso está na minha vida desde sempre, desde antes, inclusive, de ser uma atividade profissional. Isso vem do tempo da adolescência, quando eu estudava, e em algum momento eu quase me profissionalizei no início da vida adulta mesmo, antes até de fazer graduação na Faculdade de Comunicação Social da UERJ, onde eu hoje também sou professor. Meus pais apavorados, dizendo, não, vai seguir carreira de músico, é uma vida muito difícil. E eu dizendo, não, você tem que ter isso como uma segunda carreira. E na época minha mãe achava que aquilo era que aquilo talvez fosse uma escolha errada, mas o tempo mostrou que era a escolha certa, só que ela só veio depois. Então eu só realmente me profissionalizei ali pelos 30 e poucos anos, quando eu já estava tocando de maneira amadora, e aí eu comecei a vender show mesmo, comecei a me ver como alguém que trabalha com música. E eu acho que isso só me fez bem como criador artístico, porque eu não vejo as coisas de maneira separada. Então, tudo que eu estudei de música, do que eu ouvi, do que eu batalhei tecnicamente, me ajudou a ter um olhar sobre as questões da comunicação, que me mobilizam como professor universitário, né? Sou professor da UERJ há 15 anos e professor universitário há 25. Então, isso ajudou muito a pensar questões da comunicação e também da literatura, né? Porque não tem um livro meu que em algum momento não tem alguma coisa ligada à música, mesmo quando é um texto para criança muito pequena, como alguns livros que eu tenho para crianças menores, assim, ou a música aparece como tema, ou ela está no ritmo das palavras, ou eu escrevi em prosa poética e aí eu quero uma métrica perfeita para aquela prosa poética, ou seja, tem essa sonoridade até no jeito de contar, sabe? De soar quando alguém tiver com o livro na mão e estiver lendo ele em voz alta. Eu acho que o raciocínio musical atravessa tudo que eu faço. E eles se completam, com certeza, como você está dizendo, mas como é que ele influencia o leitor? Como é que você acha que faz diferença na vida do leitor esse teu pensamento, essa tua associação de linguagens? O profissional de educação artística tem os profissionais de educação artística são fantásticos por isso, porque eles costumam falar, né, do quanto a gente precisa educar a nossa sensibilidade para assimilar as coisas e às vezes a gente não vê, né? Que essa educação ela mexe com tudo, mexe com a nossa cognição, mexe com o nosso esquema corporal, mexe com o nosso aspecto tátil, sensível. Então, quando a gente fala da educação do olhar a partir das obras de arte, a partir do momento que você está diante de um quadro, ou de uma instalação, ou de um espetáculo de dança, né? Parece que aquilo é só uma apreensão simples, não é? Aquilo muda a sua forma de ser, né? Você sai maior e sem perceber, algumas coisas agem sobre o seu sensorial, sobre o seu corpo. E para mim, música é isso, é uma forma
né, da gente continuamente testar a nossa sensibilidade e a nossa cognição a partir dos signos musicais, incorporando aquilo e mexendo no nosso jeito de agir. Às vezes o andar pode, com o passar do tempo, mudar. Não é só dançar, porque eu tenho pessoas que acham que isso tem a ver com dançar. Não é dançar, é o gesticular, é a sua postura, é a forma como você coloca a sua voz. É tanta coisa que pode mudar quando você tem a experiência musical continuada e claro, rica, né? Porque não é qualquer experiência musical vai fazer isso. Mas eu acho que música tem esse papel na vida das pessoas. Pode despertar também elas para outros lugares da sensibilidade e que mudem a pessoa por dentro no aspecto emocional e por fora no aspecto físico mesmo. Eu sei que eu sou as músicas que eu ouvi. Eu tenho certeza disso. Muito legal. Eu percebi que a música também está na literatura, está nas tuas obras. Ela entra também na tua vida acadêmica? Entra, porque em algum momento eu dando aula no curso de Relações Públicas, eu sou professor do Departamento de Relações Públicas da UERJ, e em algum momento, quando a gente faz uma reforma curricular, a gente entende que é fundamental, são fundamentais os saberes na interface da comunicação com a arte. Então criamos uma disciplina chamada Comunicação e Arte, e aí eu começo a dar aula de comunicação e arte para os estudantes da UERJ, de jornalismo e de relações públicas. Ela vira disciplina obrigatória dos dois cursos. E ao fazer isso, eu também crio, logo depois, um projeto que a gente chama de projeto de prodocência, onde eu consigo organizar um trabalho de pesquisa e de discussão sobre música, como a música contribui para visões sobre a comunicação no mundo, né? A partir de um programa de rádio que eu tenho já há muitos anos, que é o Intocados, que as pessoas encontram em todos os tocadores. O Intocados é um programa de entrevistas onde eu estou sempre diante de um artista da música brasileira e quero entender, a partir da visão dele, como é que é o labor da música, né? A criação, a gravação, a pesquisa sonora. Eu quero ir um pouco além do que a crítica do mainstream faz, né? Os veículos de comunicação de modo geral. E ao fazer isso, então, eu articulo a sala de aula, os estudantes e a música. Claro que os encontros que eu tenho com os estudantes, o papo com eles, é sempre mobilizado por alguma coisa que não necessariamente é o programa. Mas o programa é uma forma de eu catalisar tudo, né, que está acontecendo no trabalho de um docente como, né, da área de comunicação, na interface com a arte. Aí eu quero fazer isso junto com a música, entendeu? Agora você está com um cargo novo na UERJ, né? Isso. E como diretor, você acha que você está levando um pouco desse teu olhar mais amplo da comunicação para a universidade? Acho que sim. Acho que sim. Eu assumi em maio do ano passado, em maio de 2024, o cargo de diretor de comunicação da universidade, né? A nossa diretoria é a Comuns, tem o nome de Comuns, tem uma equipe de mais ou menos 40 pessoas, né? entre profissionais, bolsistas, terceirizados, que tem alguns, e junto, né, a gente tem todos os serviços que você possa imaginar: assessoria de imprensa, relações institucionais, que cuida dos eventos dentro da universidade, tem a equipe de mídias sociais, a equipe de conteúdo, tem uma equipe de digital, né, de comunicação digital. Então, é muita coisa, né? São problemas muito complexos, mas eu quero crer que tudo que eu fiz antes interfere naquilo. Literatura e música, inclusive. Porque envolve liderar uma equipe, envolve criar um ambiente saudável para todos, e de trocas e de crítica também, né? Fazer com que a gente seja crítico sobre o próprio trabalho
é meu papel como professor. Então, eu não quero me ver ali como um gestor simplesmente da comunicação. Eu nunca vou ser só um gestor da comunicação. Eu nunca deixei de ser um professor, né? E um artista no sentido que eu faço em literatura, em música. E para mim está tudo misturado, então quando eu vou gerir aquilo, eu quero também que seja dentro desse território de afetos e sensibilidades. E às vezes é difícil, porque as demandas são muito duras, né? O mundo é muito duro com a universidade, com as cobranças, a gente recebe muita cobrança da mídia, então eu estou em contato o tempo todo com a imprensa e às vezes parece que eu nem sou quem eu sou. Mas eu não deixo de ser, não. Eu continuo batalhando para que a gente faça esse trato mais leve, o trato afetivo, né? Eu percebi algumas características suas. Primeiro, que você é uma pessoa que trabalha com grupo. Sim. Nada do que você concretiza é uma coisa que você quer para você e está distante das pessoas. Perfeito. Eu vi também um professor que carrega na mão e fala: vem cá, você tem que olhar melhor isso, que você cutuca como autor e como professor a reflexão, O né? tempo todo. Eu acho que meus livros, eles não, eu não quero que eles sejam, e eles acho que não são, nenhum deles, nem do primeiro, desde o primeiro, já são 14 publicados, né? Eu não quero que eles sejam um lugar de ensinamento de nada. Eu quero que as pessoas possam aprender por elas próprias, do jeito delas, a partir não apenas do que eu fiz, mas do que todo artista faz. Então, parece que é a mesma coisa e não é. O livro não tem que ensinar nada para o leitor. O leitor é que pode tirar ensinamentos do livro. Qual é a diferença? A diferença é que eu não tenho respostas prontas. Eu propositalmente faço livros com histórias que eu quero que sejam interessantes por ser interessantes, ponto. E propositalmente deixar algumas lacunas, porque é ali que o leitor entra e tira suas próprias conclusões. E quando ele volta da leitura, quando ele sai do livro, ele tem que sair realmente se perguntando coisas sobre a história, se perguntando coisas sobre os sentidos do que estava escrito, as coisas que não são muito explícitas, as coisas onde eu propositalmente quero ser dúbio, né? E a dubiedade é uma coisa ótima, porque eventualmente é onde o leitor fala: opa, mas será que é isso? Ou é isso aqui? E essa dúvida faz a cabeça dele pensar: não, pelo que ele está escrevendo, deve ser isso aqui, deve ser a hipótese A e não a B. E eu acho muito bom que seja assim. É rico, porque aí eu tenho a troca, eu estou trocando, eu miro a troca o tempo todo. É como você falou, eu realmente faço as coisas, gosto de fazer as coisas muito para o outro, né? O livro que eu tenho na editora Elo, Meus Monstros e os Seus, uma professora falou assim: interessante esse título, né? Porque o leitor está dentro do título, tá no título. Exatamente isso, que bom que ela percebeu. O leitor está no título. São os meus monstros e os seus, né? E mesmo esse aqui, né, A Minha Máquina da Eternidade, da Perabook, ele é um livro assim mesmo, sobre empatia, né? Sobre a relação com o outro. Eu acho isso tão fundamental da gente viver e perseguir, sabe? Para sair do umbigo e mirar o outro e ver o que interessa ao outro. Eu faço programa de rádio com quem dá aula, eu gosto de ouvir, né? Aqui eu estou falando até muito. Eu entendo que é outro lugar, mas eu gosto muito de ouvir. Eu gosto de entender, aprender com o outro, sabe? E isso, de alguma forma, se reflete no jeito de fazer tudo, né? Uma pergunta: você traz provocações nas obras e cada um vai fazer a sua interpretação e a sua resposta do jeito que leu aquilo. Você já teve algumas surpresas em desdobramentos? Você fala: nossa, como ele foi criativo. Muitas. Agora, falando sobre isso, eu lembrei de uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, quando eu não escrevia ainda, não tinha lançado livro nenhum, e eu trabalhava numa editora
que tinha um livro do Roger Mello, o grande Roger Mello, meu amigo querido, para quem eu mando sempre meu carinho total e a minha admiração interminável. E aí, na época de fazer o trabalho de conclusão de curso da minha graduação, eu peguei um livro de imagem dele e levei para que crianças interpretassem aquele livro de imagem e me contassem a história. Um livro sem texto, eu queria ouvir, a história de querer ouvir sempre, né? Eu queria ouvir a criança contando aquelas histórias. E aí eu registrava a criança contando, eu ouvia outra e outra e outra, e as histórias não batiam, elas tinham elementos diferentes que elas tinham criado a partir do livro de imagem do Roger. E eu muito novinho, eu era, sei lá, isso foi nos anos 90, no início dos anos 90, meados dos anos 90. E aí, eu já comecei a entender que a riqueza que é você ter uma obra que não entrega tudo, que convida a participação, sabe, do leitor. E ali ele fazia só com imagem. E eu pensei, será que eu não posso fazer isso com texto? Será que eu não posso tantas vezes? E todos os meus livros, de alguma forma, perseguem isso, esse lugar, sabe, da participação do outro, da ação do outro. E aí eu me surpreendo, sim, muitas vezes com interpretações maravilhosas dos meus próprios livros. Eu estava contando agora há pouco que um trecho do livro Os Meus Monstros e os Seus, quando eu vou visitar escolas, um trecho especificamente, o trecho que envolve um papagaio, os estudantes todos querem saber, querem que eu diga, né, quando eu estou visitando a escola, o que aconteceu com o papagaio. Eu digo, tá escrito no livro. Não, você não diz tudo. Você diz, o personagem diz, desculpe pelo papagaio, eu compro outro para você depois. E aí alguns têm certeza que o personagem matou o papagaio da terapeuta. Outros não, acham, eu falo, não, pode ter aberto a gaiola e deixado fugir. E eu acho isso muito rico, João. Essas lacunas, eu acho que eu escrevo só para me divertir depois, encontrando esse leitor e vendo como ele construiu coisas interessantes a partir delas, sabe? E é uma riqueza, e é a riqueza humana, na verdade, né? Porque a criatividade desse leitor está funcionando, e ela é maior ou menor, tá? Eu não desfaço, eu entendo e respeito muito o leitor também por isso, porque eu vejo que em vários momentos há leitores que são capazes de formulações sofisticadas em cima do que leram, e outros que não, que ficam mais no plano mais superficial da leitura. Qual é a diferença entre esses dois? O caminho que cada um fez até aquele lugar. Sim. Né? O estímulo está ali, só que cada um está num momento diferente. Né? Exato. E é por isso que eu acho que também é importante, sempre que se escreve, você permitir essas camadas, sabe? Você fazer a literatura em camadas, onde quem não tem tanta experiência pode ler o livro e curtir, mas quem tem mais experiência vai perceber as nuances, vai num outro nível. A pessoa que vai conseguir ter questões mais profundas e complexas, mais existenciais, também tem que encontrar essa outra camada. Então eu escrevo pensando nisso sempre. Eu penso muito antes de fazer o livro. Eu quero que ele atinja essas 3, 4, 5, quantas camadas forem de interpretações possíveis, né? Para o livro ser uma experiência rica para quem lê. Né? E eu também percebi que tanto nos Meus Monstros e os Seus e A Máquina da Eternidade, você faz uma leitura das dores que os adolescentes têm. Isso é uma coisa que vem naturalmente pela tua capacidade de observação, ou você busca uma pesquisa, ou é uma pesquisa de campo dentro de casa? Como é que isso tudo surge? Bom, dentro de casa eu tenho 2 homens, né, já praticamente criados. Um tem 22 e o outro tem 17, mas saídos da adolescência há pouco tempo, né? O de 17 ainda nem posso dizer que saiu, mas é claro que eu estaria mentindo se eu dissesse que não faço algum laboratório com os dois. Faço.
mas eu tento não supervalorizar a experiência dali, porque eles podem não ser, as questões deles podem não ser as mais relevantes para as pessoas que eu escrevo. Então eu tento fazer isso pesquisando de outras maneiras, visitando escolas, conversando com adolescentes outros, de outras classes sociais, de outros lugares da cidade, né? Eu moro no Rio de Janeiro, mas visito também outras cidades, visitando como autor. Já fui a algumas feiras de livro fora do Rio de Janeiro, Paraty, na Flip, São Paulo, Porto Alegre, a Feira de Porto Alegre. Eu já fui a muitos desses eventos e eu adoro conversar com adolescente, adoro conversar com criança também, porque aí eu aprendo, vou vindo, esse laboratório é assim. Mas é verdade que eu também estou aprendendo a partir do que eu leio, né? E eu não paro de ler livros dos meus amigos, escritores, para ser um autor, né, que me coloco também profissionalmente assim. Preciso saber o que estão fazendo, preciso saber o que é relevante, o que estão, né, como estão sendo captadas as tensões do mundo. Você falou das dores. Essas dores, elas aparecem com muita visibilidade hoje no mundo em que as trocas da comunicação são tão possíveis, né? Então, alguns alunos já ainda recém-saídos da adolescência chegam à minha sala de aula com elas, com essas questões. Parte delas eu também cataliso, né? Estou observando no que estão falando nas redes, estou tentando entender. E às vezes também não sou bem compreendido, tá? Porque recentemente me envolvi numa situação na UERJ em que fui cancelado por uma parte dos estudantes que achavam que o que eu fiz lá na condução do trabalho na diretoria de comunicação não era legal. E eu tenho que aceitar, eu tenho que achar natural que eles tenham pontos de vista diferentes. O meu respeito, inclusive, tem a ver com isso. Eu tenho que respeitar, inclusive, um ponto de vista divergente em relação ao meu, né? Mas isso não me deixa de querer ouvir, de querer entender por que fizeram, como estão pensando, né? Por que formaram um juízo ruim de mim naquela situação. E é isso, eu vou continuar ouvindo. Você tem 14 livros ao longo de 25 anos. Isso. E aí você tem diferentes gerações de crianças e adolescentes. Sim. E se você já reeditou algum livro, a linguagem teve que mudar muito, são gerações muito diferentes. O que você tem percebido ao longo aí desses 25 anos de carreira? Eu reeditei um livro, o meu primeiro livro que me rendeu o prêmio de autor revelação da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, Fabiola Foi ao Vento, saiu numa edição da editora Revan, muito tempo atrás, há 25 anos, né, em 2000, e numa edição linda da Nilma Lacerda, né, editora maravilhosa, que eu também mando sempre o meu carinho, e com ilustrações do querido Marcelo Ribeiro. 10 anos depois, ele foi reeditado pela DCL e com outras ilustrações. Eu não mudei o texto, que é um texto muito curto, de prosa poética, mas a editora achou que ele tinha que realmente ganhar outras ilustrações mais ligadas ao espírito do tempo. 10 anos depois, você imagina, 10 anos parece que o espírito do tempo mudou. E eu não sei nem dizer se do ponto de vista estético, isso se justificaria. Do ponto de vista editorial, com certeza. É uma outra editora, ela quer dar uma outra cara. Agora, eu releio meus livros, né? E eu, de fato, vejo que aqui lá, livros que eu lancei muito lá atrás, um livro que eu lancei em 2005, juvenil, chamado Zero à Esquerda, pela Atual, esse livro eu acho que eu queria fazer uns ajustes na linguagem, uma coisa ou outra. Porque realmente, não é que ele tenha envelhecido a história, para mim continua atual, relevante, tudo. Mas sabe quando você fala, pô, aqui eu faria um ritmo diferente de linguagem? Porque é isso, né? O tempo também mudou. Eu vejo que o estudante de hoje, o adolescente de hoje, ele talvez ele fosse ser melhor capturado pela história se eu, em alguns momentos, encurtasse um pouco as frases, não o texto. Em algum momento eu fiz frases longas lá, não gostaria de refazer alguma coisa ali. Mas assim, se pensar no todo do livro, acho que eu não daria nem 5% dele.
Porque é isso, né? Eu tomo muito cuidado, João. Isso tem uma coisa que hoje eu olho para trás e digo assim, eu tenho pavor de olhar para trás e dizer para mim mesmo que eu não publicaria aquele livro se fosse hoje. E eu olho para trás, esses 14 livros, eu publicaria os 14 de novo, sem nenhum arrependimento, porque é, 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 é um trabalho quase que inconsciente, né? Que me leva a escrever, reescrever várias vezes. Eu levo muito tempo até sentir que está pronto. Eu quero não me arrepender em algum momento, sabe? Muito bom. Então, isso acaba sendo uma coisa muito mais para me tranquilizar do que para dizer que o livro é melhor por isso. Às vezes nem é, sabe? Conheço autores que são muito rápidos no que escrevem, quando você vê, a forma tá uma coisa preciosa, maravilhosa. Esse é o meu jeito de fazer. Mas eu tenho vários outros autores, amigos, que são muito velozes e precisos, sabe? Que juntam velocidade e precisão na expressão, na inventiva. E eu fico babando no trabalho deles. Eu acho que é legal. O meu jeito é um pouco diferente nesse sentido. Mas é isso. Que até que me lembrou as duas personagens aqui da Máquina da Eternidade, né? Que é justamente isso, a menina olha na outra, uma pessoa muito melhor do que ela mesma, só que ela vai concluindo que ela só é diferente, né? Exato. A Maia, essa protagonista, né, da Máquina da Eternidade, com essa baixa autoestima, essa dificuldade de se ver bonita dentro desse corpo, e tão parecida com a amiga, a Manu, não consegue, acha a Manu linda, vibrante, maravilhosa, e não consegue se ver. E aí, isso é a pergunta que permanece até o final do livro. Será que alguma coisa podia ser diferente na vida dessa pessoa? Será que é uma pressão externa do mundo? Será que uma comparação? Será que é uma inveja? Será que você entende quantas questões ficam em volta? Eu não fecho questão. Deixo tudo aberto mesmo, para que esse leitor, depois que terminar a história, diga para si mesmo, para mim é muito claro, é isso. E vai ser isso, que eu, né, afianço que o leitor tem razão, sempre. Muito bom. Hoje você teve uma experiência que foi ver Os Meus Monstros e os Seus em realidade virtual, e também você mesmo apresentando a obra para os teus leitores. Como é que foi a experiência? Olha, eu tive lá na Editora Ela em São Paulo gravando, e no dia da gravação eu fiquei, né, curioso, porque primeiro foi uma delícia chegar lá, encontrar todo mundo, conhecer as pessoas da editora. Foi muito legal, foi muito bem recebido afetivamente, foi muito bom. Então eu estava bem solto no dia da gravação, e aí quando terminou tudo, ficou aquele gostinho de, mas e agora? E eu só tive a chance de ver hoje, aqui na Bienal do Rio. E foi tão fabuloso, tão diferente, tão improvável, que no momento que você se coloca aquele óculos e você realmente parece que você está dentro de uma ilustração do livro, ao mesmo tempo, ela não é a ilustração, porque ela é um arranjo de cenário que explora a imagem que o Orlandelli fez para o livro de uma outra maneira. Então tem outras coisas ali, outros elementos ali que eu não tinha visto. E junto, os personagens que o Orlandelli criou, caminhando do meu lado, os monstros chegando pertinho, encarando. Eu achei tão legal, tão divertida a experiência, que eu fico imaginando assim, como deve ser bacana pegar e poder produzir, né, alguma coisa, não só, né, na realidade virtual, mas transpor, né, esses personagens para um outro universo onde eles apareçam diferente do que apareceram para mim quando eu criei. E também tenho certeza que o Orlandelli vai falar a mesma coisa quando ele assistir, se é que ele já não assistiu, porque é isso, né? A gente vê as criações da gente de um outro ângulo. É muito fascinante o que a realidade virtual pode produzir depois,
ponto de vista de conexão, né, de quem viu isso com a história, nossa, eu fico curioso de depois encontrar, se eu puder, tomara que eu possa, conhecer os leitores que já viram já tiveram essa experiência virtual, para eles me contarem mais do que viram, né? Isso, até para sentir se isso impactou na maneira que ele encarou o livro, né? Sem sombra de dúvida. Tá bom, eu acho que foi muito bom o nosso papo. Obrigado demais. Agradeço o teu tempo, foi muito bom, você é uma pessoa riquíssima aí de conversa. Obrigado, Jô. Eu acho que eu teria mais uma lista de coisas para conversar e agradeço o teu tempo. Imagina, em outro momento, no futuro, a gente vai repetir isso com muito mais coisa. Tá bom, será um prazer. Obrigada. Obrigado, Jô. Obrigado, editora Elo, Pera Books. Obrigado mesmo.